Olá galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer então o nosso primeiro vídeo aula, pensar um pouco a contribuição do Max Weber, desse sociólogo alemão, para a sociologia. Vamos só recapitular o que a gente já viu. A gente já falou do princípio da sociologia, do positivismo com Augusto Comte e depois falou também de Durkheim. Fizemos duas aulas falando de Emile Durkheim, tudo bem? Então gastamos aí duas aulas para pensar o pensamento durkheimiano. Agora a gente vai falar do Weber. Ele está exatamente oposto ao Durkheim, tudo bem? Essa imagem aí é um grafite lá na Alemanha, a galera entusiástica da sociologia e colocou o Weber até num grafitão, tá? Uma fotografia dele grafitada. Queridos, dados básicos do Weber. Nasceu então na Alemanha em 1864, quer dizer, não era Alemanha ainda, né? Estava no processo de unificação, e morreu em Munique, na Alemanha, em junho de 1920 e viveu então o final do século XIX, começo do século XX. Escreveu sobre uma cacetada de coisas, historiador, jurista, economista, certamente um dos sociólogos mais importantes de todos os tempos. O centro do seu pensamento passa pela política, pela religião, pelas questões da administração pública, pela economia, dentre outros assuntos, certo? E ele também é responsável pelo fortalecimento, pelo surgimento e fortalecimento de um negócio chamado idealismo em sociologia. Isso vai ficar mais claro na próxima aula, na semana que vem, o que é o idealismo weberiano. Mas basicamente, entenda nesse primeiro momento que o idealismo é a teoria do Weber, certo? Ele não é positivista, ele é idealista. O que ele está querendo fazer? Compreender, acompanha comigo do lado esquerdo, o Weber quer compreender a sociedade a partir da pesquisa histórica. Ele não está querendo fazer como os positivistas que imaginam que há um caminho já, né, pré-determinado a ser percorrido. Tá? Para ele, nós estamos construindo a sociedade. E eu tenho que entender isso a partir da pesquisa histórica. Nessa pesquisa histórica, eu entendo o conceito central do Weber, que é o conceito de ação social. Eu vou chegar aqui já na ação social, vou pular aquele slide lá de separação de Weber e de Durkheim, para a gente entender de cara esse conceito. Galerinha, pensou em Weber, pensou em ação social. Principal conceito, conceito fundamental, essencial. Beleza? Bom, galera, o que é ação social? É o oposto do que a gente tinha visto com o Durkheim. Lembra que para o Durkheim o fato social são maneiras coletivas de fazer as coisas? Que a gente é influenciado, que existe coerção, generalidade, exterioridade? Aqui é o oposto. Para o Weber, então, o ponto de partida da sociologia não estava nas entidades coletivas. Se para Durkheim o ser humano é muito pequeno perante a sociedade é muito maior, agora é o oposto. A conduta humana dotada de sentido. Isso é a definição da ação social. A conduta humana dotada de sentido. O que eu faço, a conduta humana, as minhas ações, com os sentidos que eu estabeleço para elas. Não tem mais uma sociedade dizendo o que eu faço, como eu penso, o que eu devo fazer. Sou eu que defino na vida em sociedade o que eu faço, o que eu quero, como eu penso. Tudo bem? Beleza? Bom, joia. Então essa é a definição básica. Só aqui para terminar então a leitura, vamos lá. Uma justificativa subjetivamente elaborada, o homem passou a ter, enquanto indivíduo, na teoria weberiana, significado, especificidade, ele torna-se grande. E é ele que dá sentido à sua ação social, estabelece a conexão entre o motivo da ação e a ação propriamente dita. Então, por que eu faço? O que me leva a fazer as coisas? O que me leva? Por que eu quero fazer isso? Tudo bem? Esse é o conceito de ação social. Então, é importante pensar que para o Weber, o ser humano, o indivíduo, não é passivo. Nós decidimos as coisas. Ah, professor, não é bem assim. Nesse momento eu não queria estar aqui vendo esse vídeo aula, eu não queria estar. Mano, não quer, tudo bem, para de estudar. Ah, mas aí minha mãe me bate. Ué, encare. É simples, tudo bem? Se para Durkheim essas mesmas respostas seriam dadas pelo contrário, não, você não tem opção de escolha, é a sociedade que indica, para o Weber é diametralmente oposto. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Então, beleza, vamos lá. Toda realização humana é uma ação social. Sempre que eu estou falando de uma ação social, eu entendo que é um motivo transparecendo nessa ação social. Por que o cidadão fez determinada coisa? Uma determinada coisa boa, como por exemplo encontrar a cura para uma doença, ou uma coisa ruim, como assassinar uma pessoa. Tem sempre um motivo, tudo bem? Então, toda vez que eu olho para uma ação social, eu consigo entender o sentido dela. Ok? Tranquilo? De boa? Joia. Para que o Weber cria esse conceito? Para ele,
A função, está ali no segundo parágrafo, segundo pontinho. A função do cientista social é descobrir os possíveis sentidos das ações humanas presentes na realidade social que lhes interessa estudar. Então, o que a pessoa fez, quem fez, o que motivou ela, qual foi o sentido daquelas ações. Eu crio esse conceito de ação social exatamente para isso. Tudo bem? Agora, galerinha, a gente vai ver que existem 4 tipos de ações sociais, o primeiro ano. A ação racional com relação aos valores, com relação ou com respeito, tanto faz, você encontra das duas formas, tá? Então você vai encontrar ação racional com respeito aos valores, como está aqui no slide, ação racional com relação aos valores é a mesma ação. Depois você vai ter a mesma ação racional, mas com relação ao respeito aos fins, já vou explicar lá daqui a pouco, e depois a ação tradicional e a afetiva. Note que só as duas primeiras carregam o racional no título. Beleza? Então as outras elas não são tão racionais assim, a gente vai pensar um pouquinho elas aí. O que são ações racionais com respeito aos valores? É quando o indivíduo age, quando ele toma uma decisão com base no seu valor. Ele nem sempre pensa na consequência, nem sempre considera se o meio que ele escolheu para aquela ação é o mais apropriado, ele só faz. Mas não é também um só faz porque é uma ação racional, ele está pensando nos seus valores. Tá? Eu coloquei aqui como exemplo o cara que doa tudo sem pensar no amanhã. Então eu vou doar todo o meu dinheiro para o combate ao coronavírus. Eu nem sei se eu vou precisar desse dinheiro ou não amanhã. Isso não vai ser uma ação, convenhamos, tão racional, né? Ela está até fugindo da característica e da racionalidade. Mas ok, ajudar as pessoas. Eu, Rafael, tenho isso como um valor, uma meta de vida. Eu acho que a gente tem que sempre tentar ajudar as pessoas. Em todas as circunstâncias, seja varrendo uma calçada que não é a minha ou doando para o WWF ou qualquer outra instituição que você queira aí de ajuda humanitária. Beleza? Bom, galera, isso é uma ação que eu faço, que eu recomendo que se faça, mas é com base nos meus valores. Eu acho que nós temos que deixar de ser egoístas e ajudar o próximo quando eu posso. Eu faço isso todo dia dando aula. Eu estou ajudando as pessoas a alcançar um conhecimento. Tudo bem? Então isso é uma ação racional com respeito aos valores. Existe também a ação racional com respeito aos fins. Então vamos lá. Vocês não estão estudando bastante, pensando em passar de ano, e alguns de vocês já, e muito bom que façam isso, alguns de vocês já pensando em passar em vestibulares daqui a algum tempo. Vocês não vão fazer lá aqueles vestibulares seriados. Então toda vez que você está estudando, por exemplo, e você decide tomar essa decisão, vou estudar para passar no vestibular, vou trabalhar mais para ganhar uma promoção, vou trabalhar mais para conquistar uma grana e trocar meu carro, não sei, qualquer ação que o indivíduo faz em sociedade, pensando na finalidade, é uma ação racional com respeito aos fins. Beleza? Ok, são os dois primeiros tipos das ações. A tipologia das ações sociais do Weber começa com essas duas. Depois, nós temos as ações afetivas e tradicionais. Afeto, afetivo, aquilo que eu faço porque eu penso mais com o coração do que com o cérebro. Por exemplo, pessoas que vão lá e acampam 2 meses na porta do Parque Antártica para ver o show do Justin Bieber. Nada contra quem gosta do Justin Bieber, ok, é um direito de vocês gostar de música ruim, desculpa. Bom, vamos lá. Galera, é um direito, você vai lá e fica lá na porta do show. É racional fazer isso? Não, não é racional. A diferença faz eu chegar 3 meses antes ou eu chegar na hora que abrir o portão e eu entrar. Eu vou pegar um lugar melhor. Quem está no lugar pior não vai ver o mesmo show. Talvez não do mesmo local. O que eu quero dizer é que esse tipo de ação ela não é uma ação racional, ela é movida pelo afeto. Certo? Uma ação tradicional também não é movida pela razão. As pessoas fazem as coisas porque os seus antepassados faziam. Então é aquela que está pautada ou baseada na tradição enraizada. Então, a minha família, por exemplo, tem uma prática de pesca. Depois do momento que estivermos reunidos presencialmente, eu explico melhor para vocês, mas usa-se lá aquele bichinho do cupim, dizer aleluia, né? Aquele bichinho que tem asinhas do cupim, para fazer a pescaria. Sei lá, aprendi com meu pai muito provavelmente aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o pai dele, e assim sucessivas vezes, sei lá eu quantas gerações que isso surgiu. Não sei há quanto tempo isso surgiu, meu pai não sabe, surgiu há muito tempo. Nós mantemos isso como uma ação tradicional dessa família. Tudo bem? Tranquilo? Bom, galera, em geral, das ações, os tipos das ações sociais são esses. Vocês estão escutando um barulhinho agora, houve uma interrupção, porque os meus cachorros entraram no quarto, mas não tem problema não. Bom, galera, além do tipo das ações sociais, é importante sempre pensar que para o Weber, olha aqui comigo, ó, o Weber distingue a ação
da relação social. Então, qual que é a diferença de uma ação para uma relação social? A ação é individual. A relação social é quando eu tenho sentido compartilhado. Ó, vocês estão vendo essa aula pensando no fim, na finalidade. É uma ação racional com respeito aos fins. Para mim, eu também estou participando dessa ação. É uma ação racional com respeito aos valores. Eu acho importante que vocês aprendam esse conteúdo. Eu penso que ele vai ser importante para vocês lá no futuro. Eu estou pensando nos meus valores, naquilo que eu acredito. Entendeu como tem duas ações juntas? Certo? Então, alguém que age afetivamente em uma determinada situação, circunstância. Então, você vai lá e toma uma determinada ação afetiva. Necessariamente, o outro receptor vai também agir afetivamente. Você mandou um buquê de flores. Às vezes a pessoa pensa racionalmente e fala, não, peraí, não é porque ele me mandou um buquê de flores que eu vou me apaixonar por ele. Então aí você não tem uma ação, você tem uma relação social. Galera, o primeiro conceito que vocês precisam entender do Weber é esse. Depois a gente vai ter mais uma aula para falar de alguns outros processos da teoria weberiana, tudo bem? Valeu, galera, um abraço.